Identificação. Por que será que eu trouxe essa palavra que parece tão aleatória aqui para o nosso estudo? Porque no vídeo anterior nós falamos sobre esse processo da gente olhar para o nosso dia a dia de uma forma diferente, para que a gente consiga construir novos elementos aqui dentro, para que essa construção possa refletir o que a gente vai co-criar, o que a gente vai vir a experimentar no exterior, né, no externo. Então, vamos dar uma olhada com esse termo, identificação. Por quê? Porque vocês vão ver, pessoal, que se identificar é sempre uma escolha nossa. Nós moldamos o nosso ser de acordo com o que a gente escolhe chamar de realidade ou não. Por exemplo, eu escuto uma crença, ou escuto uma sentença, escuto alguém dar uma opinião ou me explicar algo sobre um assunto, e eu escolho se eu vou me identificar com aquilo ou não. Quando eu escolho me identificar, eu estou falando que aquilo para mim fez sentido, aquilo para mim pode ser real. Então eu vou trazer aquela informação para dentro de mim e eu vou passar a fazer igual. Eu vou passar a criar uma realidade de acordo com a identificação que eu fiz com aquela informação. Então olha que interessante a gente estudar a palavra identificação, porque aí a gente vai conseguir aplicar no dia a dia a escolha se eu vou me identificar com aquilo ou não. E se eu não conseguir, por exemplo, eu vou... Porque aqui eu não estou falando para a gente... Não é viver num mundo onde eu vou negar a realidade que está acontecendo, não. Mas eu só vou escolher se eu vou trazer aquilo para o meu interior ou se eu vou lidar com essa questão exterior de uma forma diferente dentro de mim para que eu quebre essa identificação com essa situação. Então vamos lá. Identificação, idente, que significa o mesmo. E a sua raiz central tem a raiz central na ideia de algo que é percebido como igual ou semelhante. Aí tem o idente, né? Depois ficar, que significa fazer ou tornar, ou fazer igual, tá? Então a gente tem algo que é percebido, que é semelhante, a segunda parte da palavra, que é o ato de fazer igual, de tornar semelhante. E o são, né, que é o C cedilha A, T, U, O, que é o ato de tornar ou reconhecer como mesmo. Ou seja, identificação é reconhecer como igual ou também fazer igual, fazer da mesma forma. Eu me identifico e eu faço igual. Então eu vou repetir aquilo com o qual eu estou me identificando. Tem um pouco da repetição aqui também na palavra identificação. Jogando mais para o nosso contexto da cocriação, a gente tem que a identificação é uma forma de projeção criativa da consciência, na qual a gente reconhece algo fora de nós como semelhante ou conectado à minha essência. Então, por exemplo, eu estou numa situação de dificuldade financeira. Então eu estou olhando para aquela situação que tá acontecendo, ou que aconteceu com um pai, com uma mãe, com um avô, com alguém conhecido meu. Eu vou olhar para a situação de uma outra pessoa e eu vou me identificar com ela. Eu vou olhar para o sofrimento emocional de uma pessoa e eu vou me identificar com ele. Eu vou olhar para o fato de que trabalhar é chato, né? A crença de que trabalho é ruim, que trabalho cansa, que trabalho só desgasta a gente. Eu vou me identificar com essa informação. Eu cheguei aos meus 40 anos e 40 anos a gente já começa a envelhecer. Eu vou me identificar com essa crença. O ato de eu me identificar, eu estou falando que tudo isso pode ser uma realidade para mim.
E a gente faz isso o tempo todo, o tempo inteiro, o dia inteiro a gente está se identificando com informações que a gente vai absorvendo no nosso dia a dia. Se eu vou na padaria comprar pão, pessoal, e a atendente ou o atendente está de mau humor, eu já vou me identificar. E se eu me identificar com aquilo, eu saio de lá mal-humorado. Porque a vida é chata, a vida é difícil. Nossa, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, ai que chato, sabe? Então a gente está sempre escolhendo ou não se identificar com aquilo que a gente está recebendo do externo. E aí eu recebo desse externo e falo para mim que é real, que isso é a realidade, porque eu escolhi me identificar com aquilo. Então eu vou reforçar ainda mais essa ideia dentro de mim. Eu olho para o externo e me identifico com ele, falo para mim que nós somos iguais e, na verdade, esse processo é reverso. Se eu sinto que o externo não está legal dentro de mim, sou eu ainda projetando ele. No meu dia a dia, se a minha vida pessoal está um caos, está uma bagunça, é o meu dever trabalhar interiormente para eu ir mudando esse caos e essa bagunça. Sabendo disso e já estando nesse processo, se, por exemplo, eu vou na padaria comprar pão e a atendente está de mau humor, eu não vou comprar a ideia dela. Eu não vou me identificar com a energia dela. Eu vou agradecer, vou pegar o meu pãozinho e vou sair sorrindo, porque o externo não pode afetar aquilo que eu já decidi ser. Então, se eu já decidi, se eu acordei da minha cama e antes de sair da minha cama de manhã, eu falei, eu vou ser quem eu quero ser, e eu não quero ser uma pessoa afetada pelo externo, por bobeira, por qualquer coisinha, eu não vou me incomodar com o mau humor da atendente, né, ou do atendente. Eu vou sorrir e vou continuar minha vida, porque eu passei a escolher com aquilo que eu quero me identificar. Os problemas ainda são existentes da minha realidade, eu ainda estou tendo que lidar com situações que são problemas que eu preciso resolver, tudo bem. A gente não vai ficar fugindo da realidade, muito pelo contrário, a gente vai querer enfrentar, porque a gente já sabe que somos vitoriosos e que não tem nada que a gente não consiga resolver quando a gente deixa o eu superior consertar todas essas ideias. O eu superior não é alguém separado nosso, não, somos nós mesmos, mas com uma consciência mais unificada. Lembra que nós somos divididos em camadas? Né? Então a gente vai tem já essa camada nossa que já está muito mais evoluída e eu deixo essa energia guiar o meu dia. Eu escolho me identificar com essa energia para que eu passe a ter novas atitudes e novas reações. Eu não quero mais sentir medo. Então eu vou me identificar com questões verdadeiras e não mais com aquilo que, por estar dentro de mim, me colocou em um meio caótico, em um meio ainda de confusão. No nível físico, essa identificação pode ser limitada pela perseguição fragmentada, levando as pessoas a se identificarem excessivamente com papéis, rótulos ou limitações autoimpostas. Então, se eu me identifiquei na minha infância com as crenças limitantes de pai, mãe, avô, enfim, eu vou estar me identificando, eu vou ter criado dentro de mim uma conexão de identificação com essas crenças muito forte. Eu preciso reconhecer isso e quebrar essa identificação, que nada mais é que ressignificar, que nada mais é que reafirmar quem eu sou, trazer uma nova energia para eu conseguir criar novas identificações. E aí eu me pergunto, com qual realidade, com qual verdade eu escolho me identificar? Eu quero ainda me identificar com a realidade de que é difícil conquistar as coisas, de que é chato trabalhar, de que trabalhar não me dá a prosperidade que eu quero, de que relacionamento bom só existe na TV, nos filmes e não existe na vida real, que família é normal ter desarmonia mesmo e tá tudo bem. É com isso que eu quero me identificar? Não, né? Então se pergunte com o que você quer se identificar. E se você vê que você está vivendo o contrário daquilo que você gostaria,
Troca o ser que você é, pessoal, acorda diferente. Eu sei que eu vou repetir muito isso, mas é real. Quando a gente passa a ser uma pessoa diferente, a gente começa a se cuidar, porque eu quero ser, eu quero me olhar no espelho e me amar, então eu começo a me cuidar melhor, eu começo a ter carinho comigo, eu começo a fazer coisas que me dão prazer, pequenos prazeres, sabe? Mas me abraçar, me curtir, me gostar. E aí essa pessoa que se ama, ela não precisa sentir tanto medo, porque ela tem amor por ser quem ela é. Ela está identificada com algo muito maior em relação a ela mesma. Então essa pessoa vai receber insights para agir diferente. E a vida externa dela vai começar a mudar. Porque o exterior bagunçado não vai mais fazer frequência vibratória com aquilo que eu estou vibrando dentro de mim. E aí as coisas mudam, isso é lei universal. Frequências se juntam, frequências diferentes se repelem. Então, o exterior está caótico, eu vou jogar minha frequência lá em cima, eu vou me amar, eu vou falar para mim que eu me amo, que eu me identifico em ser um co-criador com o todo, com Deus, com o Espírito Santo, com a minha centelha divina, e eu vou pedir cada vez mais que eu retire de mim, enxergue os véus que eu preciso tirar para que essa ligação seja cada vez mais forte. E aí eu vou passar a vibrar dentro de mim essa energia. E aí o externo vai mudar. Porque não vai mais. O que eu estou vibrando dentro de mim não vai mais fazer frequência com carência, com falta de oportunidades. Não vai mais fazer frequência. E aí vai mudar, pessoal. Aí a gente começa a atrair para nós aquilo que a gente realmente quer viver. A identificação é um processo criativo que pode reforçar a compreensão da unidade do todo ao cristalizar ilusões de separação. Ou seja, eu reafirmo o que é o todo, eu cesso com a ideia da separação. Dependendo de como é dirigida a energia da consciência, ou seja, com o que eu quero me identificar. Eu quero me identificar sendo um ser unificado? Qual é o seu maior objetivo? O meu maior objetivo é ser unificada, conscientemente, aqui, nessa vida, como Fernanda. E aí, toda vez que eu me vi tendo em situações ainda diversas, eu perguntava para mim, como que a Fernanda unificada reagiria? Como que a Fernanda que está una com todo reagiria? Aí vem uma resposta atrás da outra, pessoal, e totalmente contraditória com o que a Fernanda, que eu sempre conheci, reagiria. E aí você vai vendo, nossa, como eu estava fazendo tudo errado. É óbvio que eu ia criar essas situações problemáticas, né? Porque foi uma outra Fernanda que estava vibrando. Mas eu quero a Fernanda unificada, então é ela que vai resolver. E aí eu passo a resolver as situações como a Fernanda unificada agiria. Ah, Fernanda, como é que eu sei? Intuição, né? Estudo, meditações, cada vez mais a gente buscando as respostas dentro de nós e sabendo que, né, se estamos ainda oscilando ou se estamos conseguindo manter um padrão. Uma resposta certeira é ver a tua emoção. Você está sentindo medo? Você ainda está ansioso? Ou você está conseguindo começar a controlar essas reações, né, reativas? E é isso, pessoal. É sempre com o que eu escolho me identificar. É sempre uma escolha nossa. E é sempre um trabalho interno que a gente faz e não estamos fazendo esse trabalho sozinho, tem uma força enorme por trás nos orientando. Não se preocupem se está certo ou se não está, vão pelo sentir, porque você sabe quem você quer ser. Tá? Então não adianta eu falar, você quer, a pessoa que você quer ser vai sentir assim assado. Não, eu não sei quem você está escolhendo ser, mas você sabe. E aí, quando você ainda se ver em certas situações, pergunta, com que eu quero me identificar? Eu vou continuar fazendo da mesma forma ou eu vou deixar esse novo ser que eu quero ser vir e agir? A escolha é nossa, certo? É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.